queremos pensar um pouquinho justamente nisso. A nossa, como tem sido então a nossa perspectiva num culto a Deus? Muitas vezes nós participamos de um culto e esquecemos que somos cultuadores, né? Nós estamos ali oferecendo um culto a Deus e juntos, esperando que o Senhor cumpra em nós os planos, cumpra em nós a sua vontade. E uma pergunta que eu me faço constantemente é se eu tenho realmente fome de Deus, de conhecê-lo mais, de ter mais intimidade com Ele, de aprender um pouco mais daquilo que Ele é, daquilo que Ele quer nos transmitir, naquilo que Ele quer nos transformar. Então que nós possamos em cada estudo, né, a partir de hoje, em cada momento da nossa vida, repensar isso sempre. Eu tenho buscado a Deus. Muitas vezes nós vamos descobrir que nós buscamos muito pouco, porque na verdade é Ele que nos busca, é Ele que nos capacita. Então que nós possamos descansar nessa intimidade e aprendermos a termos fome de Deus. Eu prefiro que vocês não voltem tudo que estava, senão vai começar a estragar. Irmãos, semana passada nós estudamos começamos essa série Histórias de Deus na História, e a ideia seria então nós entendermos os trilhos de Deus na história da humanidade, e entendermos como que um Deus transcendente, grandioso, ele se envolve com a sua criação, ele atua de maneira soberana, mas de alguma forma também particular na vida de cada uma das pessoas que assim o buscam, que o servem. E nós estudamos a história de Esther e Mardoqueu, né, como parte inicial da nossa série. E aí, como nós precisamos então seguir atentos e nos mover de acordo com a poderosa mão do Senhor, nós vimos que Esther vivia uma vida comum, em terra estrangeira, sem pai nem mãe, buscando encontrar o seu lugar ao sol. A única coisa que ela tinha era a sua beleza. Ela era uma mulher bela. E essa beleza, ela foi instrumento de Deus para levar Esther à condição de rainha da Pérsia, e ela pôde, na condição de rainha da Pérsia, libertar, ajudar a livrar o povo de Israel de uma condição de opressão e ameaça de morte. Hoje nós vamos pegar uma outra história, né, uma outra história da Bíblia, para compreender um aspecto importante da condução de Deus. Nós vimos como que Deus conduz soberanamente a história, e em particular, como Ele atua poderosamente na vida dos seus servos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a família Batista. Vocês conhecem a família Batista ou não? Não é a do Bruno, né? Não é a do Joesley Batista, mas usando só como uma ilustração, não é sobrenome, mas nós vamos estudar a família de João Batista. Não é sobrenome, tá? Mas família, pode passar, Anthony, de Zacarias, Isabel e João. Nós pegamos personagens que não são personagens, como eu disse para vocês na semana passada, de primeira grandeza, no sentido de serem os mais conhecidos da Bíblia. Eles são conhecidos, mas eles não são aqueles que nós falamos com frequência: Pedro, Paulo, Maria, José, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó e tudo mais. Mas são personagens que tiveram um papel importante na história, né? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas vai ser a nossa base. Lucas capítulo de número 1, esqueci de falar o capítulo, né? E nós vamos fazer como fizemos na semana passada. Então, eu não vou projetar grandes mensagens ali no PowerPoint, apenas os tópicos que eu for trabalhando, eles estão citados ali, algumas das vezes com o versículo na frente, caso você queira consultar durante o nosso estudo ou posteriormente. Então, chegando aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, pode passar, Antônio?
nós vamos a partir do versículo de número 5. Vamos ler os versículos 5, 6 e 7. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Irmãos, como nós vimos aí até agora, Zacarias e Isabel, eles tinham origem o quê? Sacerdotal. Consequentemente, eles eram judeus, ou eles eram de Israel, da tribo de antes. Moisés e Arão eram descendentes de quem? Vamos lá. Escola teológica aí. 12 tribos. Quem falou? Obrigado, Larissa, né? Então, a origem sacerdotal deriva de Levi. E aí depois Arão, Moisés e tantos outros que descenderam da tribo de Levi, mas especificamente Arão, os seus descendentes, eles eram responsáveis pela parte de cuidado sacerdotal da nação de Israel. Então eles exerciam uma função extremamente importante na manutenção das questões do templo. Eles eram responsáveis por toda aquela organização, pela intercessão do povo diante de Deus. Então, Zacarias era da tribo de Arão, assim como sua esposa Isabel também era da tribo de Arão. Ambos eram justos aos olhos do Senhor. Mas Zacarias era de uma ordem específica, uma ordem de Abias. O que acontece? Imagine que naquela época, como uma igreja grande hoje, imagine que você é um cantor, você chega numa igreja grande e fala assim, eu quero cantar. Fala assim, não tem problema, você vem aqui, faça o teste, você vai cantar ali uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, porque tem muita gente para servir. E na época de Zacarias, a mesma coisa acontecia, eram muitos descendentes, e pouquíssimos eram escolhidos para alguns serviços ali do templo, eram feitos por sorteio. Eles sorteavam, e aí uma vez na vida só é que ele poderia ir lá e manter os incensos acesos. E era justamente nesse momento que Zacarias está inserido, e a gente vai falar nisso daqui a pouco. Então, como vocês podem ver ali, Zacarias, quando você tenta entender um pouquinho da tradução do nome, do significado do nome, porque os nomes antigos eles tinham referências a respeito da missão e da experiência que eles tinham com Deus. Então Deus se lembrou, muito possivelmente o nome de Zacarias tem esse significado. Isabel, por outro lado, teoricamente é uma abreviação do nome Elizabeth, porque vem do hebraico Elisheva, do grego Elizabeth, e aí significa Deus é meu juramento. Algumas pessoas dizem que Isabel veio de Jezabel, mas os estudos da língua hebraica levam a crer que Isabel era simplesmente uma abreviação, uma porção do nome Elizabeth. Se você procurar numa Bíblia grega original, você vai encontrar o nome Elizabeth, que para nós foi traduzido por Isabel. Uma das coisas importantes que nós vimos ali, ambos eram justos e irrepreensíveis, e Isabel era estéril. Então, quando Lucas escreve o Evangelho, é uma coisa importante entender da vida de Lucas. Lucas ele pegou todos os materiais disponíveis pelos apóstolos, pelos discípulos, ele reuniu todas as informações, e ele então foi organizando de maneira sistemática os eventos. Então, quando ele cita os versículos 5, 6 e 7, o que ele está mostrando, na verdade, é que o contexto em que Zacarias, Isabel e João estão inseridos é o contexto que antecede a vinda do Messias. E aí a gente tem que entender como que essas particularidades das vidas, tanto de Zacarias, quanto de Isabel, quanto de João, contribuíram para a história da redenção e como eles foram importantes individualmente para isso. Pode passar, Antônio. Então, se a gente pensar um pouquinho em Zacarias, que está lá nos versos 8 a 20, nós não vamos ler, Zacarias era o sacerdote, e aí no verso 11 você vai encontrar o anjo Gabriel, não cita Gabriel num primeiro momento, mas cita nos próximos versículos. Ele vem para Zacarias e diz o seguinte: Zacarias, ele estava no momento
Não sei se vocês conhecem, aqueles que não conhecem, eu vou explicar rapidamente. Lá no templo, você tinha o átrio externo, átrio dos gentios, o santo lugar, o santo dos santos, e quanto mais você se aprofundava no templo, mais você estava entrando numa área restrita. E Zacarias estava numa área muito restrita. Ele estava ali praticamente sozinho, depois que os outros sacerdotes saíram, mantendo ali os incensos acesos. Então, eles tinham que entrar rapidamente, né, fazer o que tinham que fazer e sair. E ele começou a demorar, porque no momento que ele está ali orando e colocando as coisas, aparece um anjo do lado dele. Ele toma um susto danado e aí descobre que aquele ali era um homem de Deus, né, um mensageiro de Deus que veio trazer-lhe uma mensagem. E o que ele disse foi basicamente o seguinte: Zacarias, fica em paz, porque Deus ouviu a sua oração. Você vai ter um filho. Você vai ter um filho. Há uma discussão muito grande para entender se ele estava orando por um filho, porque o texto diz assim: Deus ouviu a sua oração, ponto. Você terá um filho. Ou se ele está dizendo o seguinte: Deus ouviu a sua oração por um Messias. Você vai ter um filho, ele vai preparar o caminho do Senhor e então virá o Messias. Interpretação diferente. Ou se simplesmente ele estava orando pelo perdão dos pecados do povo e Deus falou assim: Deus ouviu a sua oração, ponto. O fato é que você vai ter um filho. Independentemente do significado, vocês entenderam que são 3 formas diferentes de você fazer a leitura do texto. Mas isso não muda basicamente aquilo que você pode compreender da passagem. Bom, seguimos adiante. O anjo então anuncia que Zacarias será pai. Zacarias, no verso 18, mostra que ele tem dúvidas. Ele não sabe se de fato aquilo vai ocorrer. Primeiramente, se você fizer uma pesquisa no Alcorão ou nos materiais do islamismo, você vai encontrar Zacarias e Isabel. E vai encontrar que os muçulmanos dizem que Zacarias, nessa época, tinha 99 anos e Isabel 89. Né? Isso é uma informação extra-bíblica. A Bíblia não nos diz a idade de ambos, mas o que ela diz é que ambos eram muito velhos. E ela era estéril. Então, como qualquer outra situação, como em outros momentos, na Bíblia, as pessoas chegam a duvidar dos planos de Deus. E o que Zacarias fez duvidou. De repente, ele se revela o anjo se revela como Gabriel: estou sempre na presença de Deus. E ele então anuncia aquilo que vai acontecer e diz para Zacarias: para que você saiba que aquilo que eu estou dizendo é a verdade, você vai ficar mudo até Deus cumprir aquilo que ele prometeu. E ele ficou realmente mudo até o 8º dia do nascimento de João, quando se fazia a circuncisão, dava-se o nome, então a boca de Zacarias se abriu e ele pôde então profetizar, anunciar tudo aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Ele ficou calado, né, até o dia da revelação. Como outros homens da Bíblia, como eu disse para vocês, a dúvida ela é muito recorrente. É muito comum que quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós cheguemos a questionar se de fato aquilo há de se cumprir. E apesar da dúvida fazer parte da nossa história, da nossa vida, de muitos momentos do nosso relacionamento com Deus, não é difícil que nós, ao duvidarmos, nós venhamos a perder muito daquilo que Deus tem para nos transmitir, nos ensinar. Agora, que ela faz parte, ela faz parte. Passamos então agora para Isabel. Segundo alguns estudos, ela seria prima de Maria, mas a Bíblia nos revela que elas eram aparentadas. A mãe de Jesus era aparentada, ela era parente de Isabel. Contudo, algumas pesquisas históricas dão que elas eram primas. Nos versos 24 e 25, nós vamos abrir lá nos 24 e 25, e vamos ler o que está dizendo. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante
o povo. O que a gente entende na cultura de Israel é que a não gravidez da mulher era prova de que Deus não a estava abençoando. Isso é um grande problema, porque cientificamente não dava para saber se a mulher que não podia ter filhos ou o homem que não podia ter filhos. Mas, tradicionalmente, a mulher sempre era culpada daquilo que não acontecia e era prova de que Deus não a abençoava. Contudo, o que Isabel, quando engravida, faz, ela imediatamente, ela reconheceu a bênção da maternidade. Ela não estava ali contemplando que o filho dela poderia ser um grande homem de Deus. Ela estava simplesmente ali sendo grata pela bênção imediata da maternidade. O texto diz que ela ficou por 5 meses dentro de casa. Muito possivelmente, não se sabe exatamente por quê, muito possivelmente porque ela falou assim, olha, se eu falar ninguém vai acreditar, então eu vou esperar. Quando pegar corpo mesmo, quando aparecer, porque imagina uma senhora grávida, isso vai ser um escândalo e ninguém vai acreditar, então eu vou só na hora de mostrar, então que eu vou aparecer publicamente. Outros dizem que ela ficou em momento de dedicação a Deus, orando para que Deus cumprisse os seus planos, mas isso a Bíblia não nos revela. Na sequência, Lucas narra a promessa do Messias. A partir do verso 26, você vai começar a ver que o anjo aparece então a Maria e anuncia então a gravidez de Maria. Pode passar. Nos versos 39 a 45, nós vamos encontrar Maria visitando Isabel. Então, depois que Isabel engravida, 6 meses depois, o anjo aparece a Maria. Há alguns questionamentos sobre essa data, mas nós vamos ficar com 6 meses. O anjo aparece a Maria e diz que ela ia engravidar, ela ia aparecer grávida, ela apareceu e foi visitar a sua prima ou parente. E ficou com Isabel por volta de 3 meses. O que parece é que ela esperou os 3 meses para cumprir o nascimento de João e então foi embora para sua casa. O que acontece quando Maria chega diante de Isabel? Olha, o texto mostra que o bebê de Isabel treme no seu ventre. E Isabel então fica cheia do Espírito Santo. E ao ficar cheia do Espírito Santo, ela reconhece que Maria então era portadora, a mãe, a progenitora do Messias que viria. E ela fica muito feliz e diz, bem-aventurada a mãe do meu Salvador. E então ela começa um diálogo, quando ela começa da bênção imediata, ela começa a contemplar os grandes propósitos de Deus, a grande abordagem que aquele evento estava para acontecer. A presença do Espírito Santo trouxe discernimento a Isabel. E Maria então também se alegra, como se fosse confirmado tudo que o anjo havia dito, e ela então começa não sou eu, viu, é o vento que está batendo aqui, que está fazendo barulho, tá? Maria então compõe o tal do Magnificat, ou o cântico de Maria, ou exaltação, engrandecimento. Ela diz, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, e cada versão apresenta de uma forma. Maria então permanece ali com Isabel por 3 meses. Voltando então para Zacarias, tudo isso, irmãos, é uma parte histórica, depois a gente vai tirar apenas 3 lições hoje, tá? Passando adiante, Zacarias, se você pegar logo depois do nascimento de João, 8 dias depois, no dia da circuncisão, Zacarias volta a falar. E as suas palavras saem em forma não somente poética, mas profética, revelando verdades sobre João. Assim como o cântico de Maria, que ficou conhecido como Magnificat, parece um salmo, Zacarias, o cântico de Zacarias é conhecido como Benedictus. E ele é basicamente uma profecia, uma revelação daquilo que Deus tinha dado para ele no dia que anunciou a gravidez de Isabel. Mas ele ficou mudo, e quando ele então tem a sua voz restaurada, ele então começa a profetizar ou declarar aquilo que de fato João seria. Vamos lá nos versos 76 a 80. Ele diz assim, no final do cântico: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor
para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Uma coisa interessante, nas três experiências, tanto de Zacarias, quanto de Isabel, quanto de João, é a questão da espera. Vocês perceberam? Zacarias teve que esperar 9 meses e 8 dias para falar aquilo que ele estava sentindo, aquilo que Deus tinha revelado para ele. Isabel teve que esperar, como uma mãe ansiosa, depois de anos sem conseguir engravidar, teve que esperar. E João teve que esperar crescendo no deserto. E a espera nunca é algo bom para nós. Mas para Deus, o tempo não corre da mesma forma. Para Deus, o tempo corre de maneira perfeita, porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da história, e tudo acontece no seu devido tempo. Então, para nós vivemos brigando com o tempo. Por isso que quando Jesus nos ensina que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, Ele está dizendo para nós o seguinte: não briguem com o tempo, não briguem com a história, não briguem comigo. O desafio do ser humano, talvez o maior desafio do ser humano, e na verdade nos dias de hoje tem sido um grande desafio, é aprender a vencer os males do século 21, os males da alma, como a ansiedade, como a depressão, por quê? Porque isso faz parte da nossa natureza. Nós não entendemos o tempo de Deus, nós não entendemos como as coisas funcionam, e o nosso desafio é aprender a viver o dia, com uma grande diferença da filosofia do Carpe Diem. Porque na filosofia do Carpe Diem você vive o dia sem pensar no amanhã. Isso traz consequências, pode trazer consequências desastrosas. No Evangelho, nós precisamos aprender a viver o dia para comer o maná que vem do céu, as codornizes, o sustento de Deus, na medida que o dia pode nos dar, com a perspectiva que nós temos um futuro melhor do que o dia de hoje. Então é muito diferente, isso é extremamente importante. Por quê? Porque dentro de uma filosofia do viver o dia, do Carpe Diem, eu vivo e eu tento fazer o máximo hoje, porque amanhã eu posso não estar vivo. Isso é basicamente inspira uma filosofia hedonista, humanista, e tanto faz. Na vida com o Senhor, eu não faço hoje o que eu quero. Por quê? Porque eu sei que Deus tem sempre algo melhor para mim. Então o verdadeiro cristão, ele precisa buscar entrar nos trilhos de Deus, compreender que mesmo que a nossa mente não entre no relógio da história, nós podemos confiar de que Ele tem o melhor para cada um de nós. Eu tenho certeza que alguns aqui estão ansiosos. É como se eu tivesse dito, eu tenho certeza que algumas pessoas aqui estão vivas. É a mesma coisa. Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão ansiosas, é basicamente a mesma medida. Ser humano e ansiedade são coisas quase que sinônimas. Por quê? Porque nós somos assim. Sérgio, acende os refletores, que estou sentindo um pouco escuro. E acende aí o hall também, por favor, senão vai começar a escurecer. Partimos então para o nosso último personagem, que é João Batista. Ele é o mais conhecido desta família, Ele é o Bruno Batista, o Joesley Batista, ele é o conhecido, o prometido, O que nós vimos nos textos que eu citei ali anteriormente é que é o seguinte, que ele seria motivo de prazer e de alegria para os pais e para todo o povo. Lá no início, nos versos primeiros, você vai ver que ele seria motivo de alegria para os pais e para todo o povo. Ele seria grande aos olhos do Senhor. Ele seria cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Veja só, o texto diz isso. Ele é cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento. Isso se revela em que momento na Bíblia? Quando Maria aparece e ele então estremece. Gente, você já parou para pensar? Uma criança cheia do Espírito Santo? É um negócio que não entra na nossa cabeça. Sabe por quê? Porque nós somos muito matemáticos no nosso relacionamento com Deus.
Nós somos muito racionais, né? Nós pensamos que, então eu levanto a minha mão, eu me converto, e aí então outro dia eu recebo o Espírito, e no outro dia eu recebo o chamado. Gente, Deus é um só, Ele é grande, o plano dele é maravilhoso, e Ele disse que seria assim. Ele disse que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, o fato é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele disse também sobre João Batista que ele faria retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor. Ou seja, João Batista seria um grande profeta que anunciaria o pecado, apontaria os erros e diria: voltem, arrependam-se. E muitos do povo de Israel que estavam vivendo longe dos caminhos ou numa religiosidade vazia, se arrependiam dos seus pecados e voltavam ao Senhor pela pregação de João Batista. A Bíblia diz que ele viveria no espírito e no poder de Elias. Assim como Elias foi um grande profeta, João Batista seria também um grande profeta. Ele seria profeta do Altíssimo para preparar o caminho. Então, desde as escrituras do Antigo Testamento, havia o anúncio, preste atenção, o anúncio de que um profeta se levantaria antes da vinda de Jesus para anunciar a chegada do Messias. Ele daria ao seu povo conhecimento da salvação. E aí, as passagens que dizem, algumas das principais, pode passar, Anthony? Peguei 3 passagens. Isaías 43 diz: uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Malaquias 3:1 diz: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e então de repente o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. E Malaquias 4:5-6, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Bom, até aqui, irmãos, era metade do que eu tinha para falar para vocês, no sentido de ambientá-los à história de Zacarias, Isabel e João Batista. João Batista, ele não somente cumpriu os seus planos, mas ele foi morto por conta da sua fidelidade. Por ter sido fiel naquilo que ele foi chamado para fazer, ele foi morto. Então, ao denunciar a imoralidade da família de Herodes, ao denunciar o pecado, ele então foi morto, mas cumpriu os seus planos. Agora, as 3 lições que eu queria abordar com vocês, são 3 maneiras diferentes de Deus se relacionar particularmente com essas 3 pessoas. Pode passar. Primeiramente, então nós vamos abordar os momentos e as particularidades. Passa o primeiro. Zacarias, se você parar para analisar como Deus atuou, se revelou e como os 3 personagens se posicionaram na história em relação a Deus, veja só, Zacarias ele recebe o plano, ele recebe a planta, o projeto, a grandiosidade do que Deus faria. Vocês perceberam isso? Então, com Zacarias, Deus falou sobre planos. Deus falou com profundidade, com racionalidade, com grandiosidade, uma verdade muito mais ampla. Com Zacarias, ele estava no meio de um serviço religioso, acendendo e mantendo os incensos ali, queimando, e aí Deus se revela de maneira grandiosa, de uma maneira visível, por meio do anjo, num local e num momento extremamente importante para o judaísmo. Lembrando que por causa de Zacarias ser um profeta judeu, ele seguia a tradição judaica à risca. Ele não estava ali preocupado se Deus se manifestaria ou não, mas ele tinha que cumprir as suas ordens. E Zacarias, então, ele é confrontado na sua religiosidade. O que Deus está dizendo para ele é o seguinte: Zacarias, o que você está fazendo aqui é importante, tá? Você está acendendo a vela, botando incenso, queimando tudo aqui, tudo isso é importante, mas está na hora da gente mudar o coração do povo.
Você precisa entender que eu tenho um grande plano para a sua vida, mas não através de você, através do seu descendente. A sua responsabilidade vai ser criar João Batista assim, assim, assim. Ele não vai poder beber bebida forte, ele não vai poder fazer isso, vai crescer no deserto, ele não vai se contaminar com o povo, e aí ele vai preparar os corações para a chegada do Messias. Com Zacarias, Deus rasga o verbo, fala tudo o que tem que falar. Ele mostra a planta e o projeto, como que essa empreitada se executaria. Mas ele cala a voz de Zacarias. Falou: Zacarias, mas você vai fazer tudo o que eu disser no meu tempo. Por outro lado, com Isabel, Deus se revela um Deus de experiências. Veja só, com Zacarias ele se revela o Deus estrategista, grandioso. Com Isabel ele se revela o Deus da experiência, o Deus da sensação, o Deus que se manifesta na nossa necessidade diária. Ele mostra que a maternidade, a bênção que ele concedeu a Isabel, era uma forma dele se manifestar. A maternidade que Deus deu a ela não seria simplesmente uma bênção imediata, apesar de que ela só entendeu inicialmente a bênção imediata, e posteriormente ela passou a compreender essa grandiosidade do plano. O Deus que se manifesta a Isabel é o Deus que está pronto a abençoar e conceder aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada. Se a Zacarias Deus manifesta o seu plano, em Isabel ele se manifesta com poder, com particularidade. Podemos lembrar aqui, por exemplo, de Jó. Jó conhecia a Deus pela razão, pelos rituais, pelas confissões, pelas orações, mas ele não conhecia o Deus da intimidade. Deus se revela a Isabel como Deus da intimidade. Mas logo depois dessa experiência que ele teve com Isabel, Isabel começa a compreender os seus planos. Algumas vezes, irmãos, a gente precisa entender que em cada um de nós, Deus entende os momentos, as necessidades e a forma como nós entendemos. Deus sabe todas as coisas. Há momentos que eu falo para as pessoas assim: irmãos, eu não preciso ver milagres. Eu creio no plano. Quando eu pego a Bíblia, eu vejo todo o plano ali relatado. Então eu não preciso de milagres, eu creio em Deus independentemente daquilo. Mas há momentos que a gente está tão frágil, há momentos que a gente está tão carente, que nós precisamos de uma prova viva de que Deus está conosco. E às vezes a gente contempla isso numa experiência particular, incomunicável. Não talvez um grande milagre, mas uma experiência pessoal de oração e de resposta de oração. Deus entende que cada pessoa é de um jeito porque foi Ele que nos fez, mas Ele entende também que há momentos para nós nos debruçarmos sobre a planta do projeto. Na verdade, o grande plano das Escrituras já nos basta. Contudo, Ele também quer ser o Deus da experiência, o Deus que se apresenta nas nossas necessidades. Eu costumo dizer para as pessoas que eu não preciso dos milagres, mas quando eles acontecem, eles me fortalecem. Eles me dão um ânimo novo. E quando eu digo milagres, irmãos, eu estou dizendo milagres diários, de cuidado, de direcionamento, de paz no meu coração. Veja que, vocês imaginam uma mulher que não tinha mais, provavelmente já tinha passado da menopausa, não tinha mais condição de ficar grávida, e aí ela se apresenta como uma mulher grávida. O que ela sente ali é um cuidado íntimo de Deus, mas ela não podia olhar para aquilo como um Deus que a mima, mas com um Deus que a usa, e é assim que ele se manifesta em João Batista. Em João Batista, ele se apresenta como um Deus que corrige e convida ao arrependimento. Ele cresceu no deserto. Veja só, Zacarias estava no serviço do templo religioso, Isabel na sua condição do lar de esposa, e João Batista estava no deserto, sem luxo. O próprio Jesus diz que João Batista foi o maior dos nascidos de mulher, o maior, mas até mesmo o maior
no sucesso que ele teve aos olhos de Deus e aos olhos das pessoas, o luxo, a riqueza nunca fizeram parte. Ele foi grandemente usado por Deus sem luxo e sem riqueza. O que eu estou querendo mostrar para vocês, irmãos, é que nós somos chamados individualmente, particularmente, com as nossas peculiaridades, para propósitos que só o Senhor entende. Não há como compararmos uns aos outros. João foi porta-voz do arrependimento. Ele era um cara ousado, ele era um cara que pregava contra o pecado, volta para os caminhos do Senhor. Ele tinha uma missão extremamente importante. Em João, Deus se mostra o Deus que corrige, o Deus que quer trabalhar nas nossas vidas. O próprio Jesus destaca essa função de João Batista. Ele prega arrependimento. Veja só, pode passar, André. Olha o que João fala sobre Jesus. Se Jesus diz que João Batista foi o maior, João Batista diz sobre Jesus: eu os batizo com água, porque João Batista pregava o arrependimento, as pessoas se arrependiam e eram batizadas, né? Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, o que nós precisamos entender é que Jesus se diferencia de todos nós, mas nós somos idênticos, independentemente se servimos no deserto, se somos extremamente instruídos, se servimos no palácio e se somos extremamente indoutos no nosso conhecimento. Independentemente de como você é, Deus quer usar a sua vida. Mas existe uma coisa muito importante que nós precisamos entender, que Ele tem um plano eterno, que alguns são chamados para anunciar esse plano, e nós precisamos entender isso. Ele também é um Deus de experiências, um Deus que se revela nas nossas necessidades, mas Ele também é um Deus que corrige, como Ele se manifestou em João Batista. Não há como nós vivermos uma vida sem entender o que Ele tem para nós particularmente. Eu tenho conversado com algumas pessoas e nós precisamos entender os propósitos da nossa existência. Nós estamos vivendo muito soltos. Sabe aquela pessoa assim que vive sempre para o que tem? Sabe aquela expressão? O que tem para hoje, né? O que temos para hoje? Irmãos, como cristãos, nós não podemos viver com o que temos para hoje. Nós temos que entender os caminhos que o Senhor tem para nós. A nossa oração hoje, eu estou dizendo agora, nesse momento, daqui a pouquinho, a nossa oração é assim: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Quais são os planos para a minha vida? Quais são os planos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? Às vezes a gente não entende, mas a gente tem que entender o mover de Deus na história. Ele tem um chamado pessoal, mas que tem uma missão muito mais abrangente que nós vamos ver na próxima semana. Nós precisamos entender isso. Temos duas lições importantes para extrair dessa família. Pode passar. Duas lições importantes. Primeiro, Deus se manifesta de maneira individualizada a cada um de nós e nos faz um chamado individual. Nós não podemos nos comparar a outras pessoas, precisamos apenas cumprir a nossa missão. Sua manifestação é de maneira específica, a percepção que temos é particular e o chamado é individual, com características peculiares. Veja só, Deus quer usar cada um de nós de um jeito diferente para um propósito específico, mas Ele tem planos. Ele sabe como nós aprendemos, Ele sabe o que nós precisamos. Se você, por exemplo, está ansioso hoje, está pensando em algum projeto pessoal, pega o seu projeto pessoal e coloca nas mãos de Deus e fala assim: Senhor, como que os teus planos se coadunam com os meus projetos? Ou, especificamente, como os meus projetos podem ser inseridos nos seus planos? Eles são do Senhor? Eles vêm do teu coração? Está ansioso? Pensa assim: como eu posso contribuir para o teu reino? Usa a minha vida, Senhor. Sonda o meu coração. A nossa oração tem que ser: Senhor, revela-te a mim, para que eu entenda os teus planos, para que eu consiga dar o próximo passo na minha história. Irmãos, tudo melhoraria na nossa família, na nossa igreja, na nossa caminhada, se nós pegássemos e entendêssemos que nós somos instrumentos do Altíssimo.
e que Ele revela os seus planos, que Ele é um Deus de experiência, e que Ele é um Deus de transformação, que nos corrige na nossa caminhada. Segunda lição: há momentos que Deus se manifesta de maneira diferente, para revelar-nos um pouco mais do que Ele é, e nos ensinar lições específicas. Em cada pessoa e em cada evento, podemos conhecer os atributos de Deus, sua grandeza e eternidade. Irmãos, é muito bom. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas é muito bom quando Deus se revela na sua caminhada. Eu não sei se você já sentiu isso, mas quando eu era pequeno, e eu estava na rua, eu tinha muito medo de cachorro. Eu me lembro até hoje, né? Quando eu tinha 4, 5, 6, 7 anos ali, e eu ficava morrendo, até uns 10 anos eu morria de medo de cachorro da rua, né? É talvez uma coisa que eu nunca revelei para ninguém, era uma coisa muito íntima minha, né? Mas, irmãos, a coisa mais maravilhosa que acontecia era quando eu estava vendo um cachorro e eu olhava para o meu lado e falava assim: meu pai está aqui. Quando eu olhava para o meu pai, eu falava assim: eu tenho toda a segurança de que mesmo que o cachorro venha, né, o meu pai está aqui para me proteger. A gente precisa voltar a enxergar o Deus que está presente para nos abençoar, para nos proteger, mas também para nos corrigir e para nos revelar a grandiosidade dos planos dele para nós. Nós vimos na semana passada o Deus que conduz soberanamente a história. Hoje, vimos que Ele atua de maneira particular em nossas vidas. Não somente para abençoar, mas para nos ensinar e para nos usar de maneira específica. A pergunta então, 2 perguntas. O que nos cabe buscar e não temer. Olha o que diz Isaías 55:6. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Vamos ler juntos Isaías 41:10? Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Irmãos, você precisa, na verdade, irmãos não, né? Você, irmão, irmã e irmão, eu tenho certeza que você está fazendo planos para as férias. Eu tenho certeza que você está fazendo planos, talvez, de estudar para o próximo ano. Eu tenho certeza que você está fazendo planos para dar um passo a mais no seu relacionamento. Eu sei que você está se comprometendo a comer melhor o ano que vem, né? Existem muitos planos que nós estamos fazendo para o ano que vem. A pergunta é: quais planos nós estamos fazendo para a nossa vida espiritual? Quais planos nós estamos fazendo para a nossa vida como servo do Altíssimo? Eu não sei se você faz, mas eu sei que Ele tem esses planos prontinhos. Basta que nós nos submetamos a Ele e entendamos o seu mover. Vamos orar?